Constituição é muito clara sobre qual é o papel das Forças Armadas. Eu dirigi aqui na Câmara, tive o prazer de dirigir o 2º Seminário de Defesa Nacional, quando eu presidi essa comissão. E eu quero lembrar que o primeiro seminário tinha acontecido há 10 anos antes de mim. Passaram-se 10 anos sem a Comissão de Relações Exteriores fazer um seminário para discutir o papel das Forças Armadas no país. Nós fizemos. E, naquele momento, eu dizia, inclusive, que o assunto Forças Armadas não era um assunto apenas de homens fardados ou mulheres. Era um assunto da nação. Os brasileiros precisam discutir Forças Armadas, precisam discutir defesa nacional. E foi colocado aqui, claro, o item da Constituição que se refere às Forças Armadas, subordinadas ao poder civil do presidente da República. Agora, acima do presidente da República está a Constituição. Isso, para mim, a gente precisa ter muito claro também. O presidente não pode dar ordens ou se comportar acima da Constituição. Eu teria aqui várias perguntas, mas, dado o apelo dos meus colegas, eu vou concentrar a minha opinião numa questão. Eu, particularmente, não gosto dos movimentos que o presidente Jair Bolsonaro faz com relação às Forças Armadas. Eu acho que foi um erro gravíssimo do presidente fazer uma manifestação, participar de uma manifestação em frente ao quartel-general do Exército, quando a população pedia ali uma intervenção militar. Foi um erro gravíssimo do presidente da República. Quando ele se refere o tempo inteiro às minhas Forças Armadas, são Forças Armadas do país, são instituições nacionais que servem à República, independente do presidente que ali esteja. Essa forma que o presidente faz, esse jogo que ele faz, propositadamente, acaba expondo as Forças Armadas. Quero lembrar, as Forças Armadas são as instituições ainda mais respeitadas no país. Faça qualquer pesquisa. Mas a última pesquisa já aponta que nos últimos 3 anos do governo Bolsonaro, as Forças Armadas perderam 8% de respeito na opinião pública. Então, quero aqui colocar que eu penso que isso não está ajudando muito esse comportamento. E acho que no Brasil não se teve nenhum presidente que expôs tanto as Forças Armadas da forma como o presidente expõe. Eu sei que fica uma situação difícil para os senhores. Para mim, ainda está mal explicada, até hoje, a demissão do ex-ministro da Defesa e dos 3 comandantes. Se esse parlamento aqui levasse esse debate sobre defesa nacional um pouco mais a sério, eles tinham que ter sido chamados aqui para debater o assunto. Então, eu quero fazer apenas um questionamento. 2, aliás. Primeiro, o que o Serviço de Inteligência das nossas Forças Armadas estão fazendo para identificar grupos armados ou pessoas mal intencionadas a interferir e tirar a paz do processo eleitoral, ou no dia da eleição? O que as nossas Forças Armadas estão fazendo para evitar um Capitólio, por exemplo? Uma investigação pesada nos Estados Unidos, está identificando, inclusive, os responsáveis por aquele momento. Eu quero saber que tipo de ação as Forças Armadas estão fazendo para identificar esse tipo de gente. Até porque no Brasil tem muita gente armada. Estou aqui com uma matéria, além da conta, estou aqui com uma matéria, e eu sempre defendi, todos os presidentes que passaram defenderam, e tinha o Exército como grande controlador dessa questão de armas no país e de munição. Eu estou vendo uma matéria aqui onde o próprio Exército admite falhas no rastreio de armas do país. E eu imagino que deve estar muito difícil da forma como o negócio está liberado no Brasil. Então, é um risco que se corre de pessoas mal intencionadas se aproveitarem desse assunto. E queria trazer aqui uma outra questão. Não está na Constituição Federal a responsabilidade das Forças Armadas com relação a urnas eletrônicas. Não está no LBDN, o Livro Branco de Defesa Nacional. Não está ali. Não tem uma linha que se refere à função de Forças Armadas ou Ministério da Defesa sobre urnas. Não está na ENDE, na Estratégia Nacional de Defesa. Não está na PND, a Política Nacional de Defesa. E eu, outro dia, até escrevi um tweet, pelo apreço que eu tenho. Eu até disse que
o atual ministro da Defesa exerceu, assim, exemplarmente a sua função quando cuidava do setor de saúde do Exército no momento mais crucial da pandemia e depois como comandante do Exército. Mas ali eu dei um conselho, se é que eu posso fazer isso. Como parlamentar, eu tenho que fazer questionamentos, acho que não conselhos exatamente. Essa briga com o TSE não é uma batalha das Forças Armadas. O presidente fez essa escolha. As Forças Armadas não precisam fazer. Porque o Poder Civil não pode aceitar isso. Não cabe às Forças Armadas brasileiras ficar debatendo urnas eletrônicas. Tem instituições para isso. O TSE cuida do processo eleitoral. O Parlamento cuida da legislação eleitoral. As Forças Armadas, a Polícia Federal e outras instituições dão suporte ao TSE no momento em que forem chamados, como sempre ajudaram. É fundamental, não saem eleições, por exemplo, no meu estado, e acho que muitos do Brasil, não sai eleição sem que as Forças Armadas estejam ali ajudando, fazer com que o processo eleitoral aconteça. Isso é diferente de ficar opinando sobre urnas eletrônicas. Urnas eletrônicas existem no Brasil há 25 anos, gente. Nunca se comprovou absolutamente nada que pudesse mudar o resultado eleitoral. Por que esse debate agora? O ministro da Defesa disse, olha, sobre urnas eletrônicas, eu quero debater, se preciso for, eu fico o tempo que for necessário. Não, ministro, eu me recuso a debater esse assunto com o ministro da Defesa. Eu me recuso a debater esse assunto com qualquer um dos comandantes. Porque essa não é a tarefa de vocês, dos senhores, não está na Constituição. A tarefa dos senhores é muito maior. É a nação, é a proteção da nação. O inimigo não são as instituições, não é o TSE, não é o Supremo, não é o Tribunal de Contas, não somos nós estamos aqui para fazer parcerias, para ajudar. Eu já demonstrei várias vezes essa parceria. E esse meu compromisso com as instituições. O inimigo está além da fronteira. É esse o olhar que a gente precisa ter. Eu quero discutir com o TSE, urnas eletrônicas, se eu tiver que discutir. Eu quero discutir legislação aqui no Parlamento. Agora, eu quero ver as nossas Forças Armadas gastando tempo para ajudar nos programas maiores, aquilo que está lá na Estratégia Nacional de Defesa, aquilo que está no Livro Branco de Defesa Nacional, aquilo que está na Política Nacional de Defesa, o que, de fato, os senhores expuseram aqui. Os senhores expuseram exatamente qual é a tarefa das Forças Armadas. E encerro dizendo o seguinte, reafirmo o meu apreço pelas Forças Armadas, mas não estou gostando nada do que eu estou assistindo. Deixa o presidente Bolsonaro comprar a briga dele com quem quiser. E ele não pode obrigar, não pode dar ordens. E se der, essas ordens não podem ser obedecidas. Ordens erradas que estão fora da Constituição não podem ser obedecidas. Mas essa não é a batalha das Forças Armadas brasileiras. Muito obrigada. Quantidade de armas e tudo, eu tenho uma opinião. Primeiro que nós temos um Estatuto do Desarmamento, leis, decretos, portarias do comando logístico lá da parte de colecionadores, atiradores e caçadores e produtos controlados. E o Exército Brasileiro acaba sendo o responsável por esse assunto no que diz respeito à regulamentação, autorização, fiscalização da atividade de armas, de munições e outros produtos controlados. Eu acho, e opinião minha, que todo cidadão brasileiro tem o direito a uma defesa pessoal e uma defesa de sua propriedade, de sua fazenda, de sua casa. E não é qualquer um que chega na esquina e compra uma arma. Nós temos legislação rigorosa, nós temos testes, nós temos que comprovar a idoneidade, a qualificação para empunhar e atirar uma arma. Então, e vemos também, ultimamente, um decréscimo muito grande, mesmo com o aumento dos CACs, são hoje em torno de 600 e poucos mil CACs, os índices de criminalidade com arma de fogo caindo assustadoramente. Então, essa comparação não parece que seja tão, não é perigoso armar gente de bem. Eu vejo a maioria nada, 99,9%, e quando há algum fora exatamente a providência de cassação, de cancelamento daquele CR, se é que isso acontece. Tem
um dado do referendo de 2005 que eu queria passar. No referendo de 2005, cerca de 64% da população que votou naquele referendo era a favor do comércio de armas de fogo e munição. Hoje são 600 mil. Então, era como se fosse 1% daquele valor, o número de CACs. Hoje, 2022, com 150 milhões de eleitores, se houvesse essa mesma votação nesse mesmo referendo, com esse mesmo percentual, em torno de 64%, que em 2005 deu sinal positivo para isso daí. 0,63 da projeção atual da população que vota favorável. Então é irrisório isso daí. Então essa discussão do CAC, ela me perdoa a minha sinceridade, é política. É política. Então esse foi outro aspecto que a deputada Perpétua. A deputada Perpétua Almeida, que trabalhou no Ministério da Defesa, e suas colocações a respeito da defesa vão ao encontro do nosso pensamento e da mesma forma que apresentamos na nossa palestra. Já observo que o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas e, por vezes, eu me reservo no direito de fazer comentários a respeito do presidente da República ou de qualquer ministério, de qualquer colega ministro. Mas um tópico que a senhora se referiu é a área de inteligência. Primeiro que a inteligência das Forças Armadas, ela integra um sistema nacional, o SISBIM, e é responsável pelo processo de obtenção e análise de informações e produção de conhecimentos de inteligência necessária ao processo decisório. Então, nós integramos o SISBIM. E esse sistema de inteligência, ele visa principalmente o cumprimento da missão constitucional de defesa da pátria. Então, a preocupação que a senhora expôs nos seus comentários com relação ao emprego da inteligência internamente, e não sei se foi essa a intenção, no que diz respeito ao processo eleitoral, eu nego e não existe esse tipo de preocupação. Outro aspecto que a senhora também se referiu foi com relação à minha fala, com relação às urnas, a preocupação do meu envolvimento como ministro da Defesa nesse processo eleitoral. Eu disse, ainda que sumariamente, na minha apresentação, mas eu vou ter que especificar um pouco mais, porque eu sabia que esse assunto viria nas perguntas. Nenhum sistema informatizado é totalmente inviolável. Sempre existirão riscos, e citei os bancos que gastam milhões com sistemas de segurança. Citei também na minha apresentação que não se trata, quando a gente trata desse assunto, de qualquer dúvida com relação ao sistema eleitoral. As Forças Armadas estavam quietinhas no seu canto, no bom sentido, com o vocabulário da minha terra, e foram convidadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para participarem dessa comissão de transparência das eleições. Naquele momento, nós, as três forças, nos reunimos para definir a nossa participação. Convocamos técnicos, engenheiros, gente que conhece a parte de programação. Eles tomaram ciência do processo como um todo e ficamos em condições de participar dessas comissões. Por se tratar das três Forças Armadas, acabei como ministro da Defesa, sendo o interlocutor, o coordenador dessas ações. Essa equipe trabalhou de setembro até os dias atuais, com propostas propositivas de aperfeiçoar a transparência, a segurança e as condições de auditagem do processo eleitoral. Várias propostas, foram 15, inicialmente 8 lá de dezembro, depois mais 7 de março, que foram apresentadas fruto de um trabalho técnico
acompanhava, porque a gente ficava recebendo os relatos de como estavam os trabalhos, e em reuniões que tive no TSE inicialmente, para conhecer o sistema, no primeiro contato. Em seguida, eu solicitei ao ministro Fachin, ele autorizou, eu levei a minha equipe técnica para fazer uma apresentação para a equipe do TSE. Foi a segunda reunião, em que nós mostramos ali todo o trabalho que tinha sido feito nos últimos meses. As propostas muito objetivas, algumas simples, outras médias, outras mais complicadas, mas sempre com a intenção de aperfeiçoar um sistema. Não me queiram convencer que não há sistema que não mereça aperfeiçoamento. Chovia no molhado novamente falar isso. Então, esse envolvimento aconteceu, e disse na palestra, propostas aceitas, outras não, outras parcialmente, outras para estudo, e nós estamos ainda nessa fase, para ver se há tempo, por exemplo, de ainda colocar em prática alguma proposta das forças, visando essa segurança que eu estou me referindo. O envolvimento meu nesse aspecto foi única e exclusivamente por estar sendo convidado pelo Tribunal Superior Eleitoral para fazer parte desse processo. Ainda está em jogo, a comissão ainda está, foram 5 reuniões, salvo o melhor juízo. As 2 primeiras, uma virtual, ainda estava em época de pandemia, só para conhecer. A segunda, metade virtual, metade presencial também, sem discussões quase. Na terceira reunião, foi que a nossa equipe perguntou se podia perguntar, provocar, levantar. E sim, aí veio aquelas primeiras perguntas, depois veio um outro lote, as respostas e os documentos que foram se seguindo e assim por diante. Tenho tentado, em várias oportunidades, os ofícios que mandamos ao TSE, para que possamos sentar na mesa, equipe técnica das Forças Armadas, e pode ser da Polícia Federal, com outras equipes, conversar, conhecer melhor. Não tenho tido êxito nessas reuniões técnicas para que até que a gente possa entender melhor. Isso, palavras dos membros técnicos da minha equipe. Então, estamos aí naquele período de aguardar as decisões das últimas propostas para saber o sistema, como eu disse também na palestra, está na mão do Tribunal Superior Eleitoral e ele vai decidir realmente o que vai acatar, o que não vai acatar, o que pode acatar, o que não pode acatar. Nesse processo agora, que eu chamo de segunda fase, que é o próprio calendário, são 8 etapas do processo, até o dia da eleição. Aliás, tem fases depois da eleição, que talvez uma auditoria posterior. Também, numa resolução do TSE, nós somos linkados, como disse o deputado Arlindo Chinaglia, com outras instituições, e participaremos da fiscalização como entidade fiscalizadora. Então, também fomos instados a isso. Deputada, fomos instados a isso. E por se tratar da comissão ser conjunta das 3 forças, o Estado-Maior Conjunto, MD, acaba coordenando esse trabalho. Estamos com um plano de ação para cada uma dessas 8 fases, para que na hora da fase propriamente dita, por exemplo, lacração do sistema, estarmos presentes para perguntar, para verificar, questionar os procedimentos, propor alguma coisa, por exemplo, um teste de integridade naquele momento da lacração do sistema. É um exemplo que eu estou dando. E no final, a palavra, a decisão final do Tribunal Superior Eleitoral será do Tribunal Superior Eleitoral. Então, nós estamos ainda nessa fase e esperamos, o que a gente espera, e o povo brasileiro todo espera, depois de tanta discussão, de tanto debate, não é, de dúvidas, de acertos e de erros, talvez, nós possamos ter um processo eleitoral garantido pela transparência, pela segurança e pelas melhores condições de auditoria. Era isso que eu poderia
comentar com relação à participação do Ministério da Defesa, mais uma vez, convidado pelo TSE nesse sentido.